Fala pessoal, bem-vindos ao canal Resenha BJJ. Eu sou o Márcio e hoje nós temos uma aula diferente. Sim, nós vamos ter aqui uma videoaula com a Mayara. A Mayara é uma inscrita aqui do canal. Ela tirou algumas dúvidas na área de comentário no nosso vídeo de Jiu-Jitsu em inglês e eu resolvi dar uma força para ela. Tem algumas perguntas que eu vou ajudar a responder, outras coisas que eu tenho mais um know-how de como fazer, falar com ela. Mas primeiro, pessoal, eu vou pedir para a Mayara se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho mais da Mayara, beleza? Então, Mayara, por favor. Olá, galera. Bom, como o Márcio disse, eu me chamo Mayara, tenho 23 anos, eu sou moradora do Rio de Janeiro, sou praticante de jiu-jitsu vai fazer 6 anos, né? Em fevereiro do ano que vem. Sou faixa marrom, sou formada pela mestre Emília Barreto, que também é líder da minha escola, que é o Clube Gonçalense, uma escola tradicional aqui do Rio, e a minha mestre, ela tem planos aqui na nossa escola, não só de formar competidores, mas principalmente coaches de jiu-jitsu, né? Que podem sair do país para poder dar aula e ter um futuro melhor dentro do esporte. E aí, por isso, eu comecei a me dedicar mais no inglês voltado para o jiu-jitsu. Foi aí que eu encontrei as aulas do professor Márcio no YouTube, que tem me ajudado muito. E ali eu consigo tirar dúvidas. E aqui agora a gente está junto nessa aula para poder tirar dúvidas mais específicas, que ele vai ter me ajudado e pretende ajudar ainda mais. Beleza, Mayara. Então, vamos começar aqui. Me manda uma pergunta que eu vou tentar responder a melhor maneira possível, te mostrar como é que geralmente se fala em inglês e outras perguntas. Vamos lá. O que vem na sua mente primeiro? Você tem algumas perguntas para fazer? Vamos lá. Agora a aula é aberta. É, como iniciar, né? Começar pelo começo, assim, como iniciar uma aula de jiu-jitsu, quais expressões são usadas. Tem um vídeo no YouTube, né? Que foi o último que eu vi, foi sobre. Na verdade, não. Foi o último que eu vi, mas não foi nesse que a gente começou a conversar. O que a gente começou a conversar ali pelos comentários foi sobre posições. Mas o último que eu vi foi sobre como dar uma aula em inglês ali. Eu não me lembro exatamente o título, mas ali eu consegui tirar algumas dúvidas sobre isso. Mas eu queria especificar melhor, assim, as expressões, como usar as frases. E ali você tem as academias mais tradicionais começa ali o alinhamento, né? Que alinham, line up. Tem outras expressões, o warm-up, mas exatamente assim, entre entre essas ações, assim, eu queria saber de expressões utilizadas mais especificamente. Então, vamos lá, vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? A gente tem que dividir em duas partes uma aula de jiu-jitsu. A estrutura da aula, são os pontos que nós vamos fazer, e a segunda é a introdução, que é explicar para os alunos o que vai acontecer na aula. A estrutura, eu sei o que eu tenho que fazer, e a apresentação, eu vou transmitir para os alunos como eu vou falar, tá bom? Lembrando que tudo que eu vou explicar para você não é base de regra. Cada pessoa faz do jeito que gosta e o que se sente mais confortável. Sim, Mas vamos lá. Ah, falando da parte de estrutura, nós vamos. Eu começo alinhando as pessoas, então eu falo: Hey guys, let's line up. Significa: Ei pessoal, vamos alinhar. Quando o pessoal alinha, o pessoal está na line up, eu vou falar: Pessoal, hoje nós vamos ver essa posição. Ou vamos ver essa finalização. E isso é importante porque eu falo, é coisa bem rápida. Eu falo, essa finalização é muito boa porque a gente pode fazer outras combinações dessa, por exemplo, se eu fizer um armlock, eu posso pegar para um triângulo, eu posso mudar para uma omoplata. Ou se eu aprender essa raspagem, eu posso introduzir ela em outros jeitos. Se eu aprender a montar, por exemplo, se a aula for só de montada, eu posso falar, eu posso pegar essa montada, eu posso pegar a montada técnica, eu posso pegar as costas. Então, eu sempre tenho uma explicação, já quando o pessoal alinha, beleza? E depois eu vou falar o que vai acontecer na aula. A gente vai começar no warm-up, a gente vai aquecer um pouco. Geralmente, as aulas que eu dou, o warm-up é sempre diferente, não é um warm-up próprio. Geralmente, as academias de franquia têm um warm-up certinho, que todo dia são os mesmos warm-ups. Eu vejo, um, por conta de ser educador físico no Brasil, eu vejo que eu preciso explorar um pouco
diferente o warm-up, por exemplo, porque eu vou fazer o pessoal fazer polichinelo, se a gente vai fazer uma raspagem, eu devia estar fazendo fuga de quadril, entrada de quadril, eu preciso estar fazendo outras coisas mais específicas, mas esse jeito como eu desenvolvi a minha aula. Então eu falo, é de eu fazer esse tipo de warm-up, eu vou explicar a posição para vocês, depois a gente vai só treinar a posição muito não, light não é fraco, mas é muito sem força, e depois a gente vai para uma posição mais forte, e depois a gente vai para o rola. Então eu sempre explico isso para a pessoa. Geralmente, a apresentação vai seguir geralmente a estrutura, porque eu falei para todo mundo o que vai acontecer. A gente vai fazer o warm-up, vai ensinar a posição, a gente vai treinar essa posição, depois a gente vai colocar um pouco mais de força nessa posição, e depois a gente vai botar para realmente valer, para o pessoal entender como funciona, e se der tempo, faz o rola, beleza? Quando acaba isso, eu vou line up de novo. A gente vai falar assim, hey guys, let's line up. Eu vou falar, geralmente, o que eu vi no treino. Eu falo assim, fulano de tal, muito bom, você fez muito bem essa posição. Ou eu vejo uma coisa que aconteceu geralmente, um erro que muita gente cometeram, e eu falo assim: "Ó pessoal, talvez não tenha sido claro o suficiente, eu assisti umas pessoas, fazendo isso não tão bem, talvez essa parte que eu não tenha explicado tão bem, e vou explicar aqui rapidamente antes de acabar a aula". Então vou lá, explico rapidinho, e depois a gente faz o bow. O bow é o cumprimento, a gente só cumprimenta e acabou a aula. Então para você ver como a estrutura são os passos que eu sei que vai acontecer, são exatamente cada coisa que eu vou fazer. Vou alinhar, eu vou fazer o warm-up, eu vou fazer a posição, vou fazer a technique, depois eu vou fazer o drill, depois eu vou fazer specific drill, depois eu vou fazer o roll. Vamos para o alinhamento de novo, vamos line up, considerações finais e acabou. A explicação é exatamente tudo que eu falei antes, que eu vou falar cada ponto, mas eu vou explicar para os alunos rapidamente na forma na primeira parte do, do treino, beleza? Você conseguiu compreender? Beleza, consegui. Agora vamos lá. Me fala o que você quer saber mais. Ah, nos treinamentos, assim, você disse que não são específicos, né, cada um isso não é uma forma geral. Cada equipe, cada aula é uma aula. Mas nas suas aulas você passa rolamento? Tipo, projeções? Sim. Eu incluo eu incluo essa parte de rolamento de frente, de costas, quando a pessoa, faz quando a gente cai lateralmente. Eu faço isso quando a gente vai treinar queda, certo? Como eu falei antes, porque eu vou fazer parte de rolamento no dia, se a gente vai fazer uma posição das costas, tá entendendo? Lógico que isso tem que ser passado, isso tem que fazer parte do currículo, que é a matéria em toda do jiu-jitsu, é o que a gente vai ser analisado o ano todo, é o currículo que a gente fala. E, e não fazer rolamento para mim é uma besteira, porque como é que eu vou ensinar a pessoa a dar uma queda se ela nem sabe cair direito ainda? Muitas pessoas vão saber fazer isso, mas tem um, dois, quatro. Se for uma aula de iniciante, basicamente ninguém sabe cair ainda. Ninguém sabe como realmente tem que se portar. Por exemplo, se eu ensino uma pessoa que acabou de fazer jiu-jitsu por 2 semanas, eu faço uma queda, a pessoa bota a mão no chão, quebra a clavícula. Então, Sim, nessa parte eu tenho que falar assim: ó, pessoal, quando eu cair, eu nunca vou botar a mão no chão, porque eu posso quebrar minha clavícula. I can broke my collarbone. Então eu falo isso para o pessoal. Quando a turma é mais avançada, geralmente eu só falo: "Ó pessoal, vamos fazer shoulder roll, back shoulder roll, e vamos fazer essa posição agora". Então eu vou passar de acordo com o que ela me pede, mas eu vou fazer isso, porque eu tenho que ensinar o meu aluno a fazer. Entendeu? Mas como eu sim, falei antes, por que eu vou agora dar rolamento na minha aula se eu vou estar fazendo coisas de montada? Entendeu? Meu aluno não vai precisar desse skill agora. Ele não vai, ser necessário utilizar isso nesse dia, mas não quer dizer que eu tenho que excluir ele totalmente, entendeu? entendido. Teria uma aula, assim, você pretende dar uma aula sobre os nomes dos rolamentos, das caídas, posições? Então, os nomes são bem fáceis, né. Se a gente vai rolar para frente, né, é um rolamento frontal. Então é front Tá. e frontal, shoulder, que é o rolamento que a gente fala no ombro, roll. Done. Front,
shoulder roll, que a gente vai rolar por cima do ombro, é um rolamento frontal, que eu vou rolar por cima do ombro. Se for de rolamento de costas, é back, de costas, shoulder roll, entendeu? Ah, Então, eu entendi. tenho que explicar isso. Por exemplo, eu vou falar assim, eu posso falar só a front row? Posso, mas aí o pessoal pode fazer de cabeça, entendeu? Bota a cabeça no chão e fazer de cabeça. Ou pode falar back row, o pessoal quando bate, pode botar a cabeça botar o pescoço no tatame e virar de costas, sabe, quando bota a perna por cima da cabeça? Sim. Então, geralmente a gente fala front shoulder roll e back shoulder roll. Mesma Ok. coisa de fuga de quadril. Fuga de quadril é hip escape. Hip escape. Ou também eles chamam de shrimp. Shrimp significa camarão. Porque quando você frita o camarão e não faz um Czinho, quando você Uhum. faz a saída de quadril, você não faz um Czinho também. Então, eles associaram também a shrimp. Ah, interessante. Beleza? O Beleza. que mais você precisa É, saber? tem o seatscape, é fuga sentado. Seatscape, fuga sentado. Você pode falar seatscape, ou você pode falar hipscape and seated position. Então é hipscape, fuga de quadril, sitting, sentado, e position. Então é fuga de quadril na posição sentada. Pode repetir para Sitting, mim, por favor? aqui, ó. Não, eu não vou repetir, eu preparei isso para você, porque você me perguntou Ah, isso antes e tá bem aqui agora. Hipscape em sitting, ah, ok, perfeito. beleza? Vamos Uhum. lá, que mais precisa Tem saber? a series, hipscape em seated position, que é quando você pode o quadril sentado empurrando. E quando você puxa para você, ao invés de empurrar, sentado. Tá. Então, aí eu chamaria isso de pull guard. Eu vou puxar a guarda, Full porque guard, o seated. pull guard. Não, eu vou chamar isso de pull guard. Guys, let's pull guard walking forward. Vamos puxar a guarda andando para frente. Ah, ok. Entendeu? Então, muitas coisas do inglês que você pode usar para as duas situações. O português, ele tem muito mais variedade e especificações, palavras específicas para cada coisa. O inglês é um pouco mais generalizado, entendeu? Então, você pode falar que você vai fazer, ok, guys, let's do a pull guard drill. Or let's do pull guard on the warm-up. Vamos puxar a guarda no aquecimento, tá bom? Porque a Beleza. ação é de puxar a guarda, certo? Se você falar assim, let's pull guard drill, let's do a drill for pull guard, vamos fazer um drill de puxar a guarda, eles vão entender. Sim, né, não importa a posição que você tá, o que importa é que você Isso, vai puxar para a guarda. isso. Ok. Outra, como se diz ficar de joelho? On your knees. On, eu On, boto aqui. On your, deixa eu só conferir aqui. Yeah, knee. On your knees. On on your your knee. knees. Knees é joelho. Então, é, a ação on é de ficar, de fazer a ação. Your é o seu. E Uhum, joelho é knee. On your knees. beleza. On your knees. Rolamento seria rolling, né? Isso. Rolling. Caída. Como assim, caída? Caída do rolamento, eu diria. Ah, Tipo, caída de isso. frente, caída de lado. Tá. Caída é breaking fall. Breaking, So, eu vou quebrar caindo. Breaking fall. Eu breaking boto fall. break fall. Eu tenho quase certeza que se escreve assim. Eu tenho dislexia, geralmente eu me confundo muito com as coisas, mas deixa eu ver. Ah, break fall. Exatamente, quebrar a queda. Break fall. Por exemplo, tinha uma franquia de academia que eu trabalhava, e essa era a parte do warm-up. A gente falava assim, let's do the break fall. A gente ficava na posição de gangorra, botava, batia a mão no chão, levantava, ficava na gangorra de novo, batia a mão no chão. É isso que a gente chama de break fall.
beleza. Falando agora sobre guarda. Essa foi uma dúvida que eu te apresentei, né? Guarda-aranha, eu acredito que seja spider guard, não? Exatamente. Guarda-laçada. Guarda-laçada is gonna be lasso guard. Laço, Lasso guard. laço guard. Ok. Lasso guard. São, geralmente as posições elas são quase idênticas à tradução brasileira, a tradução em português. Por exemplo, você perguntou sobre a guarda de lapela. Vai ser lapel guard. Acho que a gente teve na aula 1 do nosso jiu-jitsu inglês as partes do kimono. E lá a gente falou o que é lapela e o que é collar, né? Então, Deve a ser. gente vai fazer uma guarda de lapela, é uma lapel guard. E a gente vai fazer uma guarda de laço, uma guarda de laço, né? Laçada, é Uhum. lasso guard, que realmente é um laço. Tanto segurando ali, dominando os braços, quanto realmente segurando a lapela. Vai ser o mesmo nome, laço guard. Não, vamos lá. Uma se chama lapel, que é a lapela. Uhum. Não. Lapel guard, E com a outra se chama lapela. laço. Beleza. Entendi. Eu não tenho CCD no meu teclado. Mas essa geralmente se fala lasso guard. Lapel e lasso guard são coisas diferentes. Uma outra aqui, dúvida. Estourada de pegada, como diria? Se eu vou estourar a pegada, eu vou quebrar a pegada. Então, break the grip. Grip. Ou Agora, break the grip grip. e grab seria a mesma coisa? Grab, não. É grip. Pegada, quando você pega alguma coisa, você tem um grip. Então, você break the grip. Break the grip. Beleza? Beleza. O que mais? Eu sei que tem uma pergunta que você perguntou aqui, como a gente fala toreando, né? Toreando. Toreando a gente chama de bullfight, que é a briga de touro. Bullfight. Bullfight. Ok. Bull de touro e fight de briga. Então, se eu vou estar toreando a pessoa, eu vou falar I will be doing the bullfight, guys. Eu vou estar fazendo toreando. Agora, uma coisa que você me perguntou, e isso eu ainda não expliquei. O que é esgrima? Como a gente fala esgrima em português? Bem, até onde eu sei, a gente não tem uma tradução para esgrima. A gente vai ter duas palavras que vão identificar isso. A primeira é underhook e a segunda é overhook. São coisas diferentes. Eu não vou conseguir fazer em mim mesmo, né? Mas underhook é quando o meu braço vai por debaixo da axila da pessoa e segura. E geralmente minha segunda mão vai estar por cima do ombro da pessoa, fazendo nessa posição. Uhum. Então, meu underhook vai debaixo da axila e segura nas costas da pessoa, e meu overhook vai em cima da pessoa, vai em cima do braço da pessoa. E aí a gente vai falar underhook, overhook. I can switch. Eu vou botar as minhas pegadas diferentes. Tá bom? Então, Switch. a gente não vai ter a palavra exatamente esgrima. Eu vou ter que ser bem específico. Faz na mão direita o underhook, fulano de tal. Hey, get your underhook, Alan. Switch this for overhook, Bill. Entendeu? Então, eu vou ter que falar underhook e overhook. Hook seria o quê? Hook é gancho, é Então anzol. é o gancho por baixo e o gancho por cima. Isso. Hook é uma palavra muito importante. Você sabe porque é muito utilizado no jiu-jitsu. Por exemplo, se você pegar as costas, você tem que colocar os ganchos. I have to put the hooks on my opponents. I have to set up the Ah, hook over here. Então, hook é uma palavra primordial para você falar inglês. Então, numa aula de jiu-jitsu, você vai falar muito. Então, hook, salva essa palavrinha porque você realmente vai usar bastante. foi até uma boa dúvida mesmo que você tirou. Eu não pensei, mas gancho era uma dúvida boa. Beleza?
Eu tenho beleza. uma outra aqui que você perguntou, como é que eu amasso o meu oponente? Como é que eu boto pressão passando? Então, amassar é uma palavra muito, subjetiva no inglês. E as melhores opções que eu achei, que é realmente a palavra amassar, é smash. Mas você também pode falar put in the weight, que é colocar o peso. Ou você pode falar apply pressure, que é botar pressão. Então, esses 3 essas 3 formas de falar vão ser bem-vindas quando você quer falar amassar. I will smash my opponents on this position line. I have to put my weight on my opponent here. I will apply pressure on my opponent's chest. Então, eu vou falar, eu vou amassar meu oponente, eu vou amassar meu oponente, eu vou amassar meu oponente. Então, eu posso usar essas 3 formas de falar para falar amassar meu oponente. A primeira, smash, que é realmente amassar. Put in the weight, jogar o peso. E apply pressure é aplicar pressão em cima do meu oponente. Perfeito. Beleza? Agora eu tenho uma coisa também, sei que você me perguntou porque se você não sabe, a Mayara é uma pessoa muito bem organizada, ela já me mandou uma lista das principais dúvidas que ela tinha, eu deixei tudo preparado aqui para você. Você me perguntou como é que eu faço guarda profunda, certo? E guarda Certo. profunda, a gente fala de deep guard, mas você está falando de guarda profunda exatamente da meia guarda? Sim, seria. Quando eu enviei a pergunta, era essa a dúvida. Tá. Então se você vai falar exatamente essa posição, você falar deep half guard. Deep Deep half. half guard, que é half guard é meia guarda e deep half guard você vai falar guarda profunda, beleza? Então você tem que Beleza. adivinhar. Se você falar deep guard, talvez fique um pouco subjetivo para as pessoas falarem, mas você falar deep half guard, você está falando que você está fazendo uma meia guarda profunda, beleza? Beleza. As dúvidas É, que eu mandei, que não Beleza. mais uma dúvida, você falou como é que você empurra o meu oponente. Empurrar Foi. é push, beleza? Então eu Ok, empurro beleza. I pull my opponent, push my opponent, I pull my opponent. Eu empurro, empuxo, empurro, empuxo. E, professor Márcio, aqui, como eu diria essa expressão quando a gente diz entrar em double leg ou entrar em single leg? Que a gente fala entrar. Uhum. Como seria em inglês? Eu vou contar uma história para você. Eu tinha Ok. um amigo meu, ele estava tendo uma aula de inglês e ele era brasileiro, e ele não parava de rir. Ele me contando essa história, ele não conseguia, parar de rir, porque o professor estava falando para ele, falava penetrate, que é penetração. Aham. I will penetrate the double leg. I will penetrate the single leg. Pra gente é muito engraçado, porque é uma conotação diferente. Sim. Mas eu posso falar I will set up, que eu vou aplicar. I will do it. Eu vou fazer uma double leg. Do it. So, D-O-I-T. Eu vou Então eu diria, se eu for dizer para um aluno, entra em uma double leg, eu digo, "Do say, double leg?" do it, double leg. Do it, que é faça. Ah, Faça entendi. double leg. Do it. Beleza. Ok? Então Ok. você tá dando uma ordem para a pessoa. Do it, the double leg. Do it, single leg. Hey, apply the single leg. Aplique a baiana. Aplique a single leg. Ambas são usadas, mais usadas aí, essas 2 expressões Qual- normalmente, qual- comumente. qualquer uma vai ser inglês claro para a pessoa. Qualquer uma Beleza. dessas que eu te falei vai ser claro. Por exemplo, penetrate vai ser quando você quer realmente entrar bem de baixo, mas você não vai falar em uma ordem isso. Você vai falar penetrate quando você está explicando uma posição. Mas se você quer mandar uma pessoa, você fala: "Hey, do it now. Hey, apply this". Entendeu? Então, são 2 coisas diferentes que a gente também tem que. Isso foi uma boa pergunta, isso acabou de me vir à cabeça. São coisas diferentes quando eu tenho que explicar uma posição e quando eu tenho que ordenar uma posição. Quando eu tenho que realmente fazer a pessoa faça o que eu quero nessa hora, em vez de eu estar explicando para a pessoa. Entendi. Mas, quando você tá é uma explicação e mais uma ordem, né, tem a diferença. Exatamente, exatamente isso. Entendi.
eu acho que Mais alguma coisa? tem uma aqui que entra na parte de rolamento. Projeção, como eu diria. Quando você pula e dá um rolamento? É, quando você faz uma projeção, aqui a gente diz projeção, com mão, projeção sem mão, projeção de lado. Por Maiara, exemplo, você é infeli raspado, às vezes você tem que fazer uma projeção, ou você toma uma queda, você acaba sendo projetado. então, a gente não, pelo menos no meu vocabulário, eu não tenho essa palavra projeção. Ah, eu poderia falar que eu vou fazer um rolamento. Se eu fosse fazer isso, eu vou falar que eu vou passar pela por cima da pessoa, se eu ter que é que ainda não entendi sua pergunta, mas projeção eu não uso esse vocabulário, mas eu tento fazer o mais claro possível, procurando outros caminhos. Isso você vai aprender um dia que você realmente for dar aula de jiu-jitsu, você vai ter que aprender a contornar muitas coisas. Por exemplo, Entendo, eu vou dar um exemplo para você. Aqui a gente tem uma uma posição de jiu-jitsu que se chama crossface. Crossface é quando eu boto a minha mão debaixo do pescoço da pessoa e eu seguro aqui quando chega nos 100 quilos, né, eu tenho que segurar a cabeça da pessoa. Aqui a gente fala crossface exatamente para isso, quando eu boto a mão debaixo do pescoço da pessoa e seguro a pessoa. Então eu tô com a cabeça da pessoa aqui e a minha mão vai debaixo do pescoço dela. A gente chama de crossface. Eu estava num campeonato com o meu, ele era faixa branca, e o adversário dele conseguiu pegar ele numa meia guarda, e ele não estava dominando a pessoa. Ele falava assim: "Do the crossface, hey, do the crossface". E eu vi que ele não sabia essa terminologia. E eu falava: "Meu Deus, o que eu vou fazer?". Eu falei assim: "Calma, pensa como eu vou falar isso pra esse cara entender agora que tem que fazer isso". Aí veio o estalo assim: "Bota o teu bíceps na cara dele". Eu falei isso: "Bota o teu bíceps na cara dele". E aí o moleque conseguiu fazer, conseguiu apertar do menino e conseguiu segurar ali um pouco mais. Eu falei: "Put your bicep on his face, holding his neck". E aí ele conseguiu entender o que eu estava querendo falar do crossface, entendeu? Então, muitas vezes eu vou ter que sair da minha zona de conforto, daquilo que eu sei, e procurar outro caminho pra pra pessoa conseguir entender o que eu vou entendo. falar, Não vai entendeu? ter aquela expressão certinha, né, tu vai ter que Não. procurar meios, outras palavras para poder trazer o entendimento. Entendo. Exatamente, entendeu? Lógico que isso Aham. vem com vivência, com experiência, né, Uhum. mas vai válido desde agora para você já entender que nem sempre vai ser preto no branco. Você vai ter que improvisar muitas coisas para conseguir se comunicar bastante. E não tenha muito medo disso, porque isso sempre vai deixar você mais forte, vai deixar você mais inteligente, você vai ter uma experiência que você adquiriu, tentando contornar alguma coisa. Beleza, entendi. Obrigada pela Beleza? dica. De nada, Mayara. Espero muito sucesso para você. Um dia, quando você for para Dubai, por favor, me manda uma mensagem. Com certeza, Vou ter muito orgulho de você lá, tá bom? Espero que você ajude outras pessoas também, e espalhe o com jiu-jitsu, tá certeza, bom? Tá com bom? certeza. Muito obrigado por falar. Você quer dizer mais alguma coisa? Quero sim. Quero mais uma vez agradecer, a você, ao canal, por tudo que vocês têm apresentado, pela sua disponibilidade em ajudar. Eu nem acreditei quando você respondeu lá nos comentários que iria fazer esse vídeo comigo. É totalmente de graça, só no intuito mesmo de ajudar a mim e a outras pessoas que têm o mesmo objetivo, porque você já esteve desse lado, você não esqueceu. Isso é muito importante e é raro. Então, parabéns para você. Só gratidão mesmo. Quando eu conseguir alcançar meu objetivo, pode ter certeza que eu não vou me esquecer disso. De nada, Mayara, muito obrigado. Ah, eu queria muito que a Catherine estivesse aqui, infelizmente ela não tá. Catherine, se você sabe, aquela meninazinha Eu que senta sei aqui quem do é meu que é. lado, ela é minha noiva agora, daqui a pouco a gente vamos estar casados. Ela tá na faculdade, Congratulations. ela não pode estar aqui, mas antes da gente começar, ela falou: "Boa sorte, espero que esteja tudo bom", e ela gostaria de muito estar aqui. Mesmo talvez um dia com outra pessoa, se eu tiver a dar uma aula, ela vai estar aqui do meu lado, tá me ajudando, tá bom? Tá, de Muito qualquer obri forma, eh
Diz pra ela que eu mandei parabéns, tá, pelo casamento de vocês, e também ela faz parte da resenha, né, tá lá nos vídeos, Sim, do lado traduzindo, então, eu também sou grata a ela. sim. Eu vou dar mais uma dica para você, tá bom? Antes da gente terminar aqui. Procure assistir aula em inglês, tá bom? Bota no YouTube, sempre vai ter uma pessoa dando alguma aula em inglês e tentar entender o que as pessoas estão falando da forma que elas estão falando, isso vai ajudar bastante a você, Você diz beleza? totalmente em inglês, né, tipo Totalmente em inglês. A aham. coisa boa é que você tá assistindo em looping e tentando entender o que as pessoas falam sem parar, beleza? Isso vai ajudar bastante Hum. a absorver. Eu comecei a ver um vídeo, na verdade, no canal Resenha mesmo, você estava mostrando algumas posições Sim, das costas, era sim, totalmente em inglês, falando e isso. fazendo. A única parte que eu falo português aqui no canal é para ajudar outros brasileiros a aprender inglês. O foco do Aham, canal é o público em inglês, então as minhas aulas que eu dou tem várias outras aulas, tenho de shoulder lock, que é talvez de ombro, tenho de triângulos, que é triângulo de normalmente de perna, eu tenho a parte de cuidar das costas. E, assim, você escutando outro brasileiro em inglês é um pouco mais fácil, porque você tem mesmo a mesma forma de fala. pronúncia, mas ver outro gringo mesmo, dando aula vai ajudar bastante a você a entender exatamente outras expressões que eles falam, entendeu? Porque Entendo, fica mais eu tenho familiarizado, né. isso, eu tenho minha forma de dar aula, mas sempre quando eu vejo outra pessoa, cara, esse termo que essa pessoa está usando é muito interessante, acho que vou tentar introduzir na minha aula. E eu sempre acabo adicionando um pouco mais do meu vocabulário. Beleza? Beleza. Tá bom, Mayara? Muito obrigado. Espero Obrigada. tudo de bom para você. Pra você também, Márcio. Foi Tchau, um tchau. prazer. Tchau.